Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula remota, estamos juntos, né? Vamos continuar falando sobre a Revolução Industrial, que nós falamos desde o início, quando voltamos às aulas, do livro, certo? Indústria e mudanças socioeconômicas naquele tempo, dentro da Idade Média e parte da Idade Moderna, ok? A Revolução Industrial, que nós vimos nas aulas anteriores, contribuiu para a consolidação do capitalismo. Hoje nós vamos ver o que é capitalismo. Então tá aqui, olha, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Isto é capitalismo, ok? Vou repetir, modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Ou seja, o capitalismo trabalha dentro de trabalho assalariado e busca o lucro acima de tudo. Tá? Formaram-se duas camadas sociais nessa questão do capitalismo. Uma delas foi a burguesia industrial. Quem eram os burgueses industriais? Eram os donos das matérias-primas das fábricas e das máquinas. Era o dono das fábricas. Tudo, a matéria-prima, tudo dele. Ele tinha a fábrica, ele comprava matéria-prima, tudo. E formou-se também uma outra camada social, o operariado. O que era o operariado? Eram pessoas que trocavam sua força de trabalho por um salário. Em outras palavras, era o chefe, o patrão, o dono, que era o burguês, e o funcionário, o trabalhador que trabalhava em busca do salário. Resumidamente, é isso, ok? O que surgiu com a questão do capitalismo, tá? Que isso fique bem claro para o aprendizado de vocês. Com o advento da fábrica, ou seja, com a chegada das fábricas, não é? Porque a Revolução Industrial trouxe as indústrias, trouxe a fábrica, ocorreram uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Por quê? Porque a máquina produzia mais em menos tempo. A máquina chegou e substituiu um monte de trabalhador, não é? Em um serviço que 10 pessoas faziam, a máquina chegou e ela sozinha fazia o trabalho de 10, de 20, de 30, de 50. E aí o que aconteceu com isso? O trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Por quê? Quem fazia esse processo da produção, desde a matéria-prima até o produto, era exatamente aquele trabalhador. Com a máquina, ele não fazia mais esse processo. A máquina fazia por ele. E ele começou a perder esse processo de produção. Isso é um ponto negativo nesse período. Mas as máquinas eram necessárias, né? Ai de nós hoje, se não tivesse as máquinas para nos ajudar, né? Como seria difícil fazermos alguns tipos de trabalho, não é verdade? Agora vamos ver impactos da Revolução Industrial, certo? Quais os impactos que a Revolução Industrial trouxe? As mudanças provocadas pela Revolução Industrial foram muitas e aconteceram em ritmo acelerado. Entre essas mudanças podemos citar algumas mudanças, certo? O aumento da população mundial. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 bilhão. Ou seja, subiu de 600 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Veja que crescimento nesse período da Revolução Industrial, não é? A população da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, país de Gales e Escócia, aumentou mais de 3 vezes. Esse aumento deveu-se, sobretudo, às melhorias técnicas ocorridas na agricultura e também ao desenvolvimento da medicina, né? A medicina trouxe remédios novos, trouxe tratamentos novos e as pessoas viviam mais. A agricultura também cresceu muito, o plantio e tal. Então esses foram fatores importantes.
Outro fator importante, o crescimento dos transportes terrestres. Em meados do século XIX, o século XIX a partir de 1801, então meados de 1850 por aí, as ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. As famosas máquinas a vapor, né? Importante demais, certo? Tanto os barcos, os navios, quanto o trem. Uniam campos às cidades, diminuíam o tempo das viagens, agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar crises de fome que atingiam os europeus com frequência. Então, houve uma agilidade, o transporte sob trilhos nos trens a vapor contribuíram demais para esse momento ser tão significativo na vida dos europeus, ok? E aí eu coloquei amarelo, destaque. Crescia assim, a passos largos, a circulação de pessoas e mercadorias, certo? Fundamental. Então, essas mercadorias, né, foram importantes nesse período da Revolução Industrial. E o outro ponto importante, o desenvolvimento dos transportes entre rios e mares. Além do transporte por ferrovias, o transporte sobre rios e mares, através do transporte de barcos e navios, também contribuiu demais para esse momento da Revolução Industrial, né? Para você ter uma ideia, os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir, certo? Unidos, canais unindo as cidades fabris. Onde tinha indústria têxtil, indústria fabril. Então eles construíram canais para os barcos poderem passar, ligando de uma ponta a outra, para que esse comércio fosse feito através dos barcos, usando os mares. Você vai salientar que a Inglaterra está numa ilha separada da Europa, então eles usavam os barcos no mar, também usavam pelos rios e pelos canais que eles criaram. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se faziam navios a vapor. Então, os navios a vapor era comum naquele tempo. Em 1860, veja aqui, na segunda metade do século XIX, as grandes companhias londrinas de navegação a vapor transportaram produtos, pessoas, notícias para diversas partes da terra do Ocidente e do Oriente. Então, muito importante esses avanços que aconteceram com a Revolução Industrial. Quanto às migrações, que eram pessoas indo de um canto para o outro, nesse período de Revolução Industrial isso também aconteceu muito, principalmente entre 1850 e 1880, esses 30 anos do século XIX, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de melhores lugares, né, para viver, ok? Parte delas veio para o Brasil. Esses imigrantes europeus chegaram aqui e trouxeram na sua bagagem, botei amarelo, costumes, alimentos, técnicas, linguagem, que tornaram a nossa cultura mais rica, mais variada. Esse pessoal chegou aqui. Pra você ter uma ideia, no século XIX, vários imigrantes chegaram no Brasil, principalmente italianos. Tem uma novela que passou na televisão, chamada Terra Nostra. Essa novela marca o quadro certinho da chegada de vários imigrantes italianos no Brasil. Então, eles vinham para cá para trabalhar e influenciaram demais na cultura brasileira, né? Então, é importante essa questão. E, acima de tudo, esses imigrantes trouxeram muita coisa boa, muitas novidades para a gente na questão cultural. Então, trens e barcos a vapor, aumento crescente da circulação de pessoas, produtos, ideias. Então, tudo isso mudou o modo de pensar dos seres humanos e, acima de tudo, eles tornaram-se pessoas mais apressadas, porque tinham transporte agora para se passar, para andar de um lado para o outro, ok? Terminado o nosso exercíciozinho. O que é capitalismo? Está lá no vídeo. Quais as mudanças que a Revolução Industrial causou, com o crescimento do transporte terrestre, que mudanças causou na população, para facilitar os transportes por rios e mares, o que a França e a Inglaterra fizeram,
e o que os imigrantes europeus trouxeram quando chegaram no Brasil. Tá certo? Faça esse exercício aí, assista a videoaula e até a próxima.